Paz e a graça de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com a igreja do Senhor mais uma vez. Com imenso prazer que mais uma vez retornamos ao assunto do Santuário Celestial. Continuamos no tema da primeira fase da expiação de Jesus Cristo com respeito à sua encarnação e sua morte e sua ressurreição. Iremos dar continuidade à palavra do Senhor, mas antes nós queremos fazer uma oração pedindo as bênçãos do Senhor para que Ele possa abençoar o trabalho e abençoar os irmãos também que irão partilhar essa mensagem. Em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nos ajoelhamos perante a Sua presença para agradecê-lo por Tua bondade. Ó Pai, mais uma vez eu peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o perdão de todos os nossos pecados. Peço ao Senhor que venha auxiliar-nos, enviar Teu Santo Espírito para clarear nossas mentes, nos dar a compreensão correta para podermos nos preparar, Senhor, para a Tua volta. A compreensão correta da mensagem dos três anjos, a mensagem do santuário celestial, da expiação, do juízo de investigação. Sim, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe esse trabalho, abençoe Tua obra, abençoe Tua igreja, Teu povo. Acampa Teus anjos, Senhor Deus, ao nosso redor. Pedimos, Pai, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor seja com a igreja de Deus. É com imenso prazer que, mais uma vez, iremos dar continuidade ao estudo do Santuário Celestial. Estávamos falando com respeito à encarnação de Jesus Cristo, a sua primeira fase da expiação, e explicando o porquê foi possível Jesus Cristo morrer e o porquê foi possível ele se tornar o nosso intercessor. Então, todos nós, humanidade, com natureza humana pecaminosa, estivemos na encarnação de Jesus Cristo. Mas desde quando, a partir de que momento, desde quando nós estivemos na sua encarnação? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, nós estivemos a partir do momento em que Jesus Cristo formulou o plano da redenção. A partir de quando toda a humanidade esteve legalmente em Cristo, a Bíblia nos informa a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas o plano divino concretizou-se quando, no ventre de Maria, Deus Pai tomou corporativamente toda a raça humana pecaminosa e a uniu à divindade em Cristo. Então, todos nós fomos unidos na divindade de Cristo no ventre de Maria. Foi formada uma humanidade e a divindade foi revestida dessa humanidade. E ali, corporativamente, todo o ser humano esteve na sua encarnação. Só assim podia ser possível Jesus Cristo morrer em nosso lugar, interceder por nós. Como nós estávamos nele em todos os atos de sua vitoriosa vida, podemos legalmente reclamar para nós a justiça de Cristo pela fé, uma vez que na encarnação Jesus tornou-se nós e agiu sendo nós. Compreende você por que nós não poderíamos estar em Cristo se ele tivesse vindo em carne santa? Jesus poderia salvar tão somente a humanidade que ele assumisse. Ou seja, então Jesus Cristo veio para salvar, veio fazer uma demonstração para a humanidade que ele assumiu. Então Jesus Cristo teve que fazer uma demonstração para a humanidade pecaminosa, com natureza pecaminosa, ou natureza caída. Então ele teria que assumir essa natureza. Do contrário, não serviria. Não estaria qualificado. Ele, como se fosse brincar conosco. Então,
Ele veio salvar a humanidade com a natureza humana pecaminosa. Ele não veio salvar o homem com a natureza não caída, mas ele veio salvar a humanidade com a natureza caída. Por quê? Antes de Adão assumir uma natureza pecaminosa, ele não precisava de salvação. Ele não precisava ser salvo. Ele não precisava ser justificado pela fé. Não. Ele, somente após a sua queda, foi que o homem precisou de um Salvador. Precisou ser salvo, ser justificado pela fé. Então Jesus Cristo teria que fazer uma demonstração a essa raça humana, a essa classe de pessoas que somos nós. E ele teria que assumir essa natureza. Certo? Continuemos. Se na encarnação ele tivesse unido sua divindade com a natureza de Adão antes da queda, nós, pecaminosos, não poderíamos estar em Cristo, porque não teria sido a nossa natureza humana, com tendências ao mal, que teria se unido à divindade. E isso, consequentemente, teria destruído totalmente o plano da salvação. Não sendo nós, ele não poderia viver e morrer por nós, que é excelente fato o de ele ter assumido a nossa carne. Até que ponto partilhou Jesus de nossa humanidade comum? Até que ponto Jesus Cristo partilhou de nossa natureza? No livro Estudos Bíblicos de nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, está escrito assim: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Certo? Vou ler mais uma vez. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo. Tentado não venceria como temos de vencer. Não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. Continua o texto. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. Então, prezados irmãos, o que eu estou acabando de ler foi extraído do livro Estudos Bíblicos, da edição de 1980, a página 140 a 141 da Casa Publicadora Brasileira, dos Adventistas do Sétimo Dia. Essa era a crença da nossa igreja. Era a crença que era mantida por toda a nossa liderança, desde o surgimento da igreja até 1857. Até a década de 50, a Igreja Adventista do Sétimo Dia manteve esse ponto de vista. A partir dessa data, a nossa igreja, para não ser mais considerada como uma seita e ser aceita pelas igrejas evangélicas, então ela passou a ensinar que Jesus Cristo não herdou a natureza humana caída. E hoje nós encontramos esse livro Estudos Bíblicos nas casas publicadoras, não esse livro com esse conteúdo, porque foi mudado esse capítulo
O que está escrito nos antigos livros foi mudado e hoje nós encontramos de forma diferente. Então, a nossa igreja tinha esse ponto de vista de que Jesus Cristo, a única forma de ele poder salvar-nos do pecado era ele ter assumido uma natureza pecaminosa, uma natureza caída. Por quê? Porque Jesus Cristo ele veio, em primeiro lugar, dar-nos demonstração, fazer uma demonstração ao homem de como o homem poderia alcançar a vitória sobre toda a má tendência, sobre todo o mau pensamento. Jesus Cristo ele não foi apenas tentado por fora, mas ele foi tentado de dentro para fora. Por que por dentro? Porque Jesus Cristo ele teve uma natureza pecaminosa. Ele assumiu a natureza humana de todo ser humano. Todo ser humano esteve na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a realidade. Então ficaria mais fácil, e é mais fácil do ser humano alcançar a salvação. Por exemplo, você tem uma criança e você pede para ela fazer alguma coisa e essa criança chega e fala: olha, eu não consigo, eu não posso, é impossível, eu não consigo. Aí você chega e diz: olha, eu vou lhe mostrar que é possível. Aí você pá e executa, você faz uma demonstração. E a criança olha e diz: ah... E ela vai tentar fazer. Por que ela vai tentar fazer? Porque você incentivou, você fez uma demonstração para ela de que ela é capaz de fazer. Então, Satanás, ele tinha colocado na mente do ser humano que era impossível o ser humano vencer o pecado. Ele colocou na mente dos anjos que havia caído que era impossível os anjos também ter guardado a lei de Deus. Então, Jesus Cristo ele veio fazer uma demonstração, mostrar que Adão pecou porque quis. Por quê porque quis? Porque se um homem com natureza humana pecaminosa caída, com mais de 4.000 anos de pecado, conseguiu vencer o pecado através do poder do Espírito Santo, então por que Adão pecou, sendo que ele não tinha natureza pecaminosa? Ele pecou por escolha, pura escolha de Adão. Ele escolheu pecar, ele decidiu pecar. Certo? Então o pecado é uma escolha voluntária do homem transgredir a santa lei de Deus. Pecado não é natureza. Pecado é uma escolha do homem transgredir a vontade de Deus. Então Jesus Cristo ele foi o nosso perfeito modelo, nosso perfeito Salvador. Ele é o modelo de que precisamos. Então se nós quisermos ser salvos, nós devemos olhar para Jesus. Essa é a maneira correta de expressar. Devemos olhar para Jesus. Ou seja, devemos olhar para um homem, Deus homem, um ser que, como nós, venceu o pecado. E isso incentiva, isso é um incentivo para a raça humana. Isso é um incentivo e é um esmagar a cabeça da serpente. É um esmagar a cabeça do diabo. Esse foi o esmagar da cabeça de Satanás. Hebreus capítulo 2, o versículo 18, está escrito: pois naquilo que ele mesmo sofreu, suportou, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele pode nos socorrer naquilo em que ele mesmo foi tentado. Se ele não tivesse sido tentado por dentro, tal qual nós o somos, não nos poderia agora socorrer nesta categoria de tentações. Iremos agora comentar o pensamento e a mensagem que Deus deu ao pastor A.T. Jones a partir de 1888. E ele comenta o livro de Hebreus capítulo 2, versos 18. E ele nos diz que Jesus Cristo só poderia nos socorrer naquilo que ele foi tentado. Então, se ele não foi tentado como eu fui tentado, então ele não pode me socorrer. Ele não pode ter compaixão de mim. Hoje, qualquer ser humano, qualquer raça humana, todo ser humano que é tentado, que é fustigado pelo diabo, ele deve recorrer a Jesus. Porque Jesus Cristo foi tentado em toda a tentação da raça humana.
Quando ele era tentado, sentiu os desejos e inclinações da carne, diz A.T. Jones, precisamente como nós sentimos quando somos tentados. Pois cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta atrai e o seduz. Tiago 1,14. Jesus experimentou isso sem pecado, porque ser tentado não é pecado. É somente quando a iniquidade é concebida, quando o desejo é acariciado, quando a inclinação é sancionada, somente então é que se produz o pecado. Então, somente quando o pecado é acariciado, somente quando o homem decide pecar, aí sim. Nós encontramos esse texto no livro Lições de Fé, do pastor A.T. Jones. Jesus nunca, mesmo em pensamento, acariciou um desejo ou sancionou uma inclinação da carne. Assim, em tal carne como a nossa, ele foi tentado em todos os pontos como nós somos. Contudo, sem um traço de pecado, pelo poder divino que havia recebido mediante fé em Deus, ele em nossa carne sufocou integralmente toda a inclinação dessa carne e efetivamente matou na raiz todo o desejo da carne. Então ele matou todo o desejo da carne. Então, irmãos, da mesma forma que aconteceu com Jesus Cristo, Deus quer realizar a mesma maravilha na nossa carne. Deus, ele quer que nós nos unamos com a divindade. E a humanidade, na nossa humanidade, vai realizar o mesmo milagre que foi realizado na vida de Jesus Cristo. Ao Jesus Cristo nascer do Espírito Santo, ele foi gerado do Espírito Santo para mostrar ao homem que nós também precisamos nascer do Espírito Santo. Que quando uma pessoa nasce do Espírito Santo, ele alcança idêntica vitória sobre toda a tentação, sobre todas as paixões da carne. Jesus Cristo, ele herdou as mesmas paixões, porque só existe uma categoria de paixão. Todo ser humano nasce da carne, todo ser humano nasce da mesma forma. Todos nós participamos da mesma carne, do mesmo sangue que Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele herdou todas as paixões que a humanidade herdou. Agora, a diferença foi que Jesus Cristo, ele não cultivou paixões. Ele não cultivou as tendências para o mal. Então, hoje nós, ao nascermos com uma natureza humana pecaminosa, nós herdamos todas as paixões. E com o tempo nós passamos a cultivar as outras paixões. Então hoje eu posso chegar e dizer que eu tenho paixões herdadas e paixões cultivadas. Por quê? Porque decidi cultivar, decidi pecar, decidi adquirir outros hábitos, acariciar pecados. E pelo novo nascimento, Jesus Cristo agora me imputa a sua justiça, transforma a minha mente e eu, sim, passo a ter uma natureza pecaminosa com uma mente santa, a mente de Cristo. E essa mente, a minha vontade, através do poder da minha vontade, que eu vou decidir para que ela me governe até a volta de Jesus. Mas na hora que eu decidir, através da minha vontade, que a mente espiritual de Jesus Cristo, a sua divindade, não me guie, não me dirija, então eu decido. Deus me deixa de lado e o diabo terá o pleno controle de minha vida. Irei pecar. Então, a partir desse momento, começarei a pecar. Então, é assim que acontece com o pecado. É assim que o homem peca. Ninguém nasce pecador. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Nascemos com tendências para o pecado. E tendências não é pecado.
tendências não é pecado. Entretanto, há quem sustente que Jesus não foi e que nem poderia ter sido tentado com as tentações do homem moderno, diz o pastor A.T. Jones. Como pode ele, dizem muitos, que viveu há 2000 anos no passado, ser tentado nas coisas existentes apenas hoje em dia? Ele comenta: se Jesus não tivesse sido tentado como e nas coisas em que o homem do século XXI é tentado, nesse caso ele não poderia nos socorrer, nós que hoje vivemos no século XXI. Pois ele pode nos socorrer apenas naquilo que ele mesmo sofreu e suportou. Então Jesus Cristo, ele herdou a natureza de toda a raça humana, do início ao fim da história humana. Então ele só pode nos socorrer naquilo que ele foi tentado. Então, tentado por dentro, ele foi tentado em toda categoria de tentação, em toda categoria. Hoje nós olhamos, eu vou ser bastante profundo, nós olhamos um homem sexual, um homem que decide manter relação sexual com outro homem, que ele tem essas tendências, tem essa paixão de se relacionar com outro homem. Ele tem um Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas, Jesus Cristo foi tentado por dentro, para mostrar que não existe desculpa para o homem pecar em quaisquer que seja o pecado. Agora os versos 14 e 15 do capítulo 4 de Hebreus. O pastor A.T. Jones comenta: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 14 e 15 diz que ele foi tentado em todas as coisas. Não em quase todas as coisas, diz Hebreu, mas em todas as nossas paixões, em todas as nossas tendências. Ele herdou. E ele foi tentado em todas as coisas. Para início, ele não poderia ter sido tentado em todos os pontos, como nós, se não fossem todos os pontos como eu sou. Portanto, convinha que fossem todas as coisas semelhantes a mim. Se ele tiver que me ajudar onde eu preciso de socorro, sei que exatamente aí é onde preciso de ajuda. E, sei que é bem ali onde a obtenho. Graças ao Senhor. Ali é onde Cristo permanece e onde está o meu auxílio. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Duas negativas ali, diz o pastor A.T. Jones. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Então, o que temos do lado afirmativo? Temos um sumo sacerdote que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades. Minhas enfermidades, suas enfermidades, nossas enfermidades. Sente ele as minhas enfermidades? Ele pergunta. Sim. Sente ele as suas enfermidades? Sim. O que é uma enfermidade? Ele responde. Fraqueza, volubilidade. Isso é suficientemente expressivo. Temos muitas delas. Todos nós temos muitas delas. Sentimos as nossas fraquezas. Mas, de novo, digo que ele não pode ser tentado em todos os pontos como somos. Tal como eu,
a menos que em todos os pontos seja como eu. Não poderia sentir o mesmo que sentimos, a menos que ele estivesse onde eu estou e fosse como eu sou. Em outras palavras, ele não poderia ser tentado em todos os pontos como eu sou e sentir como eu sinto, a menos que ele fosse eu próprio. Novamente, a palavra de Deus declara em todos os pontos como nós. Então Deus afirma aqui no livro de Hebreus que ele foi tentado em todos os pontos. Irmãos, é bem claro a palavra de Deus. É claro o que está escrito no livro de Hebreus. Nós não precisamos de interpretação de teólogo para explicar o que está escrito aqui. Isso aqui não é simbólico, isso aqui não é uma parábola, é literal o que está escrito no livro de Hebreus. Aqui diz que ele foi tentado em todos os pontos como eu sou. Foi tocado por dentro em todos os pontos como eu sou. É a palavra de Deus que está dizendo. O irmão A.T. Jones, ele continua. Ele diz assim, estudemos isto um pouco mais. Ele diz assim, há coisas que tentará você fortemente, que terá grande poder sobre você, e que para mim não são mais do que uma linha do horizonte num dia de verão. Algo me apelará fortemente, a ponto de me dominar, que não afetará você em absoluto. O que tenta a alguém fortemente pode não afetar a outra pessoa. Então, a fim de ajudar-me, Jesus precisa estar onde ele possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos em que eu poderia ser tentado, com nenhum poder em absoluto. Mas como coisas que me tentam podem não tentar você de modo algum, e coisas que me tentam podem não afetar você, Cristo tem que postar-se onde você e eu ambos estamos, a fim de que, enfrente todas as tentações de ambos, ele deve sentir tudo que você depara e que não me afeta, e também tudo que eu deparo e que não o afeta. Ele tem de tomar o lugar de nós dois, diz o pastor A.T. Jones. Então há outro homem, há coisas que o tentam a ponto de derrotá-lo, que não afetam a nenhum de nós. Então Jesus teve que assumir todos os sentimentos e natureza meus, seus e de outros, também a fim de ser tentado em todos os pontos como eu sou, e em todos os pontos como você é, e em todos os pontos como o outro homem é. Mas quando você e eu e o outro homem somos assumidos nele, a quantos ele abarca. Isso inclui a raça humana inteira. Ou seja, Jesus Cristo teria que assumir a natureza de toda a raça humana para poder salvar toda a raça humana, para poder sentir o que toda a raça humana sente, para poder salvar toda a raça humana. E essa é exatamente a verdade, diz ele. Cristo estava no lugar e tinha a natureza da raça humana inteira. E nele se encontram todas as fraquezas da humanidade, de modo que todo homem sobre a terra que pode ser tentado encontra em Jesus Cristo o poder contra a tentação. Para toda alma há em Jesus Cristo vitória contra toda a tentação e alívio do seu poder. Ele diz, essa é uma verdade, é a verdade de Deus. Assim Satanás teve que tentar e tentou Jesus em todos os pontos que teria de me tentar, em todos os pontos em que teria que lhe tentar, bem como em todos os pontos em que teria de tentar o outro homem.
Consequentemente, ele teve que tentar Jesus em todos os pontos possíveis em que surgisse uma tentação em qualquer homem da raça humana. É interessante, irmão. Aonde surgisse uma tentação, qualquer tipo de tentação que surgisse em qualquer ser humano na face da terra, Jesus Cristo teria que ter sentido. Porque se ele não assumisse essa natureza de toda a raça humana e não sentisse o que toda a raça humana sente, então ele não poderia ser o salvador de toda a raça humana. Mas ainda, Satanás não somente teve que tentar Jesus em todos os pontos em que sempre me buscou tentar, mas teve que tentar Jesus com muito mais poder do que jamais teve de exercer sobre mim. Ele nunca teve que tentar muito nem empregar muito do seu poder em tentação para levar-me a cair. Mas tomando os mesmos pontos sobre que Satanás sempre me tentou e em que me induziu ao pecado, ou tentou levar-me nessa direção, teve que tentar a Jesus nesses mesmos pontos, em maior escala do que jamais aplicou sobre mim. Ele teve que tentá-lo com todo o poder da tentação que conhece, mas fracassou. Graças a Deus, assim, em Cristo estou livre, disse ele. Então, em Cristo eu estou salvo, em Cristo eu estou livre. Por quê? Porque eu vejo que Cristo, quando esteve na minha carne, ele venceu o pecado. Então, se ele venceu, eu também posso vencer. Os mesmos métodos que ele usou, é os mesmos métodos que eu tenho que usar. As mesmas ferramentas que ele usou, é as mesmas ferramentas que você e eu devemos usar. Se ele tivesse tido carne santa, obviamente a inimizade contra o mal teria sido natural, tanto quanto a sua divindade, como quanto a sua humanidade. Entretanto, por Deus ter enviado o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8,3, no ego humano de Cristo, a inimizade contra o pecado foi sobrenatural. Sua natureza humana foi decaída e egoísta, exatamente como a nossa. Temos uma natureza humana egoísta, significa termos uma natureza humana em que existe a lei do egoísmo, o que não é sinônimo de sermos egoístas. Ser egoísta tem a ver com caráter, significa ter cedido àquela lei do egoísmo. Certamente a lei do egoísmo permanecerá em nossa natureza humana até o dia da volta de Jesus, enquanto que, simultaneamente, todo egoísmo pode ser banido de nosso caráter. Certamente a lei do egoísmo permanecerá em nossa natureza humana até o dia da volta de Jesus, enquanto que, simultaneamente, todo egoísmo deve ser banido do meu e do teu caráter, irmãos. Então essa é uma realidade que nós precisamos entender, que nós precisamos crer e aceitar. Com os mesmos recursos que o homem pode alcançar, resistiu às tentações de Satanás, com o homem tem de alcançar e resistir. Com os mesmos recursos que Jesus venceu, é os mesmos recursos que ele me dispôs a vencer as tentações de Satanás. Em nossas conclusões, diz Ellen White, cometemos muitos erros por causa de nossos errôneos pontos de vista sobre a natureza humana de nosso Senhor. Ela continua: quando conferimos sua natureza humana um poder que não é possível ao homem possuir, em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Então, quando a gente fala e diz, Jesus ele não pecou porque ele era Deus, Jesus não pecou porque ele era diferente de nós, Jesus não pecou porque ele nasceu diferente, nós estamos colocando um abismo entre o céu
e a terra. Estamos colocando um abismo entre a humanidade e Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi a escada de Jacó. Quando Jacó teve aquele sonho e deitou a cabeça naquela pedra e olhou uma escada e viu os anjos subindo e descendo, aquela escada ela veio até o chão, até o topo. Se aquela escada faltasse um degrau, então significa que nós não poderíamos ter alcançado o céu. Então, se Jesus Cristo deixasse de alcançar as nossas paixões, se ele não tivesse assumido a nossa natureza humana pecaminosa, seria um degrau que estaria faltando na escada de Jacó. Mas louvado seja Deus, que a escada de Jacó, ela alcançou a terra, ela é a ponte sobre o abismo, certo? Então hoje nós temos um completo Salvador, que pode me salvar, que pode me aliviar, que pode me dar conforto, que pode olhar para mim e dizer, olha, eu venci, você também pode vencer. Louvado seja Deus por isso.